Oi, oi! Esse é mais um episódio do W2Wcast. Eu tô muito feliz com esse episódio em específico, porque hoje eu tenho uma convidada aqui. Eu brinco com ela que ela é um pouco gênia, um pouco diferente. E qual que é o nosso objetivo nesse episódio? Que você se divirta, que você aprenda, que você saia inspirada. E é impossível ouvi-la e não sair com a cabeça explodindo de o que eu vou fazer com o que eu aprendi, tá? Eu também, assim como você, vou me divertir nesse episódio. E vamos para nossa convidada, Camila Falck. Seja muito bem-vinda ao W2Wcast. Eu tô muito feliz de você ter aceitado o convite, porque eu sei o quanto é difícil para você dizer sim para um convite presencial. Seja bem-vinda aqui, tá? Obrigada, gostei muito da apresentação. Fui apresentada como pessoa diferente. Vamos lá, vamos começar. Autêntica e genial. Isso, assim é melhor, a gente usa assim. Autêntica e genial. Cami, eu te acompanho na rede social. Eu comprei um produto teu e depois eu fui muito abençoada de te conhecer numa experiência que nós tivemos presencial, e agora também de poder caminhar um pouquinho contigo e receber um pouco daquilo que você ensina e compartilha com as pessoas, né? Você faz parte do crescimento de muitas pessoas no digital, dos seus alunos. Você ensina ferramentas, ensina como crescer, e hoje é algo que é meio que o que tá todo mundo procurando. Então, só que eu sei que essa história vem de muito tempo, né? A Cami já empreende há muito tempo. Como que você chegou nisso? Qual que é a história da Cami, né? Como que a Cami chegou naquilo que ela faz hoje? Por que a Cami serve as pessoas dessa forma hoje? Para que as pessoas te conheçam, saibam como é que é a tua entrega. Eu sei muito pouco. O pouco que eu sei, eu admiro demais. E por isso eu te trouxe aqui. E pra mim é uma alegria te receber. Tá bom. Então, eu sou filha de professores, né? Meu pai e minha mãe são professores. Então, logo eu sou uma pessoa que fala muito, tem uma boa didática, sei falar a vida inteira, né? Então, pra mim, a comunicação, ela sempre veio de uma forma natural. E a minha mãe, ela sempre foi ligada muito à tecnologia e marketing. Então, isso pra mim veio ali da inspiração dela, que ela trouxe esse acesso. Então, pra mim, as minhas duas maiores inspirações pra eu começar nisso foram a minha mãe e o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, o Matheus, até já falei dele em outros podcasts, né? Ele é 3 anos mais velho que eu, 3 ou 2. E ele, inclusive, ele vai fazer aniversário esse sábado, né? E aí, o Matheus, ele é muito ligado também em computador com a minha mãe. E aí, ele gostava muito de jogar e de fazer coisas na internet, criar. E aí, ele ia fazer. Eu era a irmã mais nova, ele me chamava e tudo que ele mostrava eu achava a coisa mais incrível do mundo. E ele foi me apresentando esse mundo. Ele é a minha mãe, né? A gente nunca teve muito dinheiro, mas eu tive acesso. E foi isso que me permitiu ter essa transformação. Isso foi como eu posso dizer assim, um privilégio que eu tive de ter acesso às coisas. Apesar de não ter as coisas, eu tive acesso. Porque a minha mãe, ela trabalhava no laboratório de informática de uma escola. Nossa! E aí, quando a gente saía da nossa escola, a gente ia até a escola dela pra esperar ela terminar de trabalhar pra gente ir pra casa juntos. E aí, chegava lá, ela tava finalizando o trabalho e a gente podia ficar usando os computadores da escola de informática. Então, eu tinha acesso ao computador desde criança lá no laboratório. E aí, lá a gente tinha joguinhos, tinha coisa assim. E eu lembro, engraçado que eu acho que eu devia ter, sei lá, eu não sei, menos de 10 anos de idade, bem menos. E eu tenho essa memória vívida na minha cabeça do meu irmão me mostrar pela primeira vez um site. Pensa, acho que naquela época nem existia o Google direito. Nossa. Ele me mostrou um site que era uma página verde. E quando ele mostrou, era uma página verde escrita alguma coisa e ele tinha feito. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, você criou isso. Ele criou e tava ali na tela do computador pra ver. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é demais! E o melhor é que até hoje eu acho isso demais, né? Então, quando eu descobri aquilo ali, pra mim foi assim, ó, descobri o que eu amo fazer. E aí, desde criança, eu comecei, então, a fazer isso. A minha mãe, ela conseguiu um computador que ela tinha em casa. E a minha mãe sempre foi de comprar cursos pra ela, né? Ela comprava curso, ela comprou um curso em CD de como fazer site no DreamWorks, eu acho Dreamwave, eu não sei se é Dreamwave ou DreamWorks, mas era um programa muito antigo. E aí ela comprou esse curso pra ela fazer, porque ela era ligada nessas coisas. E aí ela não deixava a gente mexer nos cursos, nas coisas, porque era caro, ela comprou pra ela fazer. E aí quando ela saía de casa, o que eu fazia? Eu ia escondida
no quarto dela, pegava o CD ali do curso da minha mãe, colocava e fazia o curso escondida, pra ela não ver que eu tava fazendo. Camila! E aí, assim, eu aprendi Com que idade isso? Eu não sei dizer, mas era menos de 10 ali. Acho que eu era criança ainda, né? Então, Eu quero saber quem com 10 anos pegava curso da mãe escondido pra fazer. Eu falei pra vocês que ela era genial. E aí eu peguei e aprendi a fazer site. E aí eu adorei. Lembra que eu falei que meu irmão, ele jogava? E meu irmão, ele é artista. Ele é um artista muito, muito talentoso, assim. Acho que as pessoas dizem que eu tenho desse talento que é mais lógico, racional. Meu irmão, ele tem esse lado pra arte, assim. Ele é um artista realmente, assim, eu olho a arte dele e de outras pessoas, dá pra ver que ele tem um nível bem, bem elevado. E o Matheus, ele sempre foi muito da arte. Então, a gente jogava jogos no computador ali, jogava Tibia, uns outros joguinhos assim. E aí o Matheus falava, vamos criar um servidor aqui do jogo, a nossa versão do jogo. E aí ele fazia todas as artes. Então ele fazia as artes, a roupinha dos personagens, e fazia arte, criava o nome, e eu ia atrás programando, que eu adorava programar. Então o Matheus fazia essa criação e eu fazia o sistema, a programação dava vida, né? Então juntos a gente começou a criar site assim de tudo. Eu lembro que o meu primeiro blog que eu fiz, que dei muito resultado, foi quando eu tinha 13 anos, que era um blog da série Feiticeiro de Waverly Place, que era uma série que a Selena Gomez fazia no Disney Channel. Às vezes eu não te acompanho, tá, Cami? Mas eu vou concordar. Sério, quem sabe? Eu assistia quando era criança. E eu gostava tanto que eu fiz um blog. Foi a primeira vez que eu fiz um blog, chamava Estação Waverly. Foi a primeira vez que eu comecei a ter visualização. E aí, assim, eu fui criando, né? Então, tudo que eu... Por exemplo, assistia uma série que eu gostava, eu fazia um blog daquela série. Eu gostava de algum jogo, eu criava o site daquele jogo. Aí eu ia criando... Eu sempre fui uma pessoa que criava muito, desde a infância, entendeu? Sim. E muito ali dentro de casa, que a gente veio de uma cidade pequena, então não tinha muito o que fazer, ficava em casa no computador. Aí, cresci assim. Então, me tornei adolescente, fui pra faculdade. Na faculdade, eu não sabia qual faculdade fazer. Qual que tu fez? Aí a minha mãe sempre me direcionando ali no cantinho, né? Ela falou, filha, por que você não faz ciências da computação? Eu falei, o que é ciências da cientista, né? Você é cientista, o que é isso? Aí ela me explicou que era tipo programação, que era uma faculdade que pagava bem, então era uma oportunidade de mudar de vida, né? Porque como a gente não tinha muito dinheiro ali, eu sabia que quem fazia ciência da computação tinha um bom emprego, ganhava bem. Então, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então eu fui fazer o vestibular para UFSC. E aí eu acabei entrando na UFSC para Ciências da Computação. E aí eu comecei a fazer computação na UFSC ali. E foi ali que eu comecei a descobrir por quê. Porque eu precisei de estágio, né? Eu não tinha dinheiro para me manter na faculdade. Não era federal? Era, mas viver não é de graça. Sim, eu precisava de dinheiro para pagar o ônibus, para me alimentar, para todo o restante, sim, né? Então, ali com 18 anos eu saí da casa da minha mãe, fui morar perto da faculdade. E aí eu precisei de um estágio. Aí eu procurei os estágios e descobri que existia uma profissão que tinha estágios de desenvolvimento front-end. Eu falei, o que é isso? E aí eu descobri que desenvolvimento front-end, principalmente para as vagas que tinham ali, era trabalhar fazendo site. Eu falei, cara, isso aqui eu sei fazer desde criança. E aí eu falei, eu vou tentar uma vaga dessas. Aí eu mandei currículo. Quando eu mandei currículo, eu fui aprovada para todas as vagas. Por quê? Porque normalmente o estagiário tá começando agora e eu já tinha, assim, 7, 8 anos. Já era uma estagiária sênior. Estagiária sênior. Então eu passei. E aí, quando eu comecei a fazer os estágios, eu escolhi o estágio por onde eu ia aprender algo que eu não sabia. Então eu entendia que o estágio, ele era, além de uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele também era uma oportunidade de aprender na vida real, aplicado. E eu sempre fui uma pessoa muito das coisas práticas. Até hoje é um traço de personalidade meu, né? De praticidade. E aí eu fui para os estágios. Então eu lembro que o primeiro estágio que eu peguei foi numa agência de publicidade. Era para fazer anúncio. E aí o que acontece? Eu fui rodar anúncio. Eu comecei a rodar uns anúncios para os clientes, né? Tem aqui o cliente, tem que fazer o banner do cliente e colocar para rodar. E aí eu comecei a ver quanto que a gente pagava nos anúncios e quanto que gerava em venda. Aí eu comecei a ver, nossa, com, sei lá, 1 milhão de visualizações, você fazia não sei quantos reais na época, que você rodava o anúncio do Google no blog, né? Quando eu vi o preço, eu lembrei que... Lembra que eu falei que eu criei vários sites? Sim. Pensei, cara, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tive um site que ele teve, assim, milhões de visualizações. E tu não vendeu nada, né? Nada. Eu lembro que eu vendi uma propaganda pra Kabum, que é uma loja de eletrônicos. Hoje a Kabum cresceu muito, né? Porque ela era pequenininha.
E eu cobrei R$1.000 e eu comprei um iPhone. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei. Eu comprei, acho que era um iPhone 8, uma coisa assim. E Muito bom. aí eu comprei. E aí eu falei, cara, eu tive aquele site com tudo aqueles views. Eu ganhei R$1.000, mais nada. Aí eu comecei a fazer uma conta de padaria, assim, de quantas views eu tinha, quanto eu podia ter ganho. Eu falei, cara... Ali foi a primeira bugada na cabeça do que era possível ganhar dinheiro com o que tu sabia. Dinheiro. Só que eu falei, pô, agora eu não tenho mais o site. Passou. Porque quando eu fui pra faculdade, eu parei de fazer aqueles hobbies que eu tinha, né? E comecei a mais fazer estágio. Aí morava sozinha, então tinha menos tempo, né? Tinha que me virar. Só que, nisso... Ainda para eu conseguir mais dinheiro, eu comecei a pegar uns freelas. Então, o que eu fazia? Eu entrava em contato com as pessoas da cidade, assim, saía mandando e-mail, entrando em contato, vendendo. E eu vendia site para eles. Então, por exemplo... Qual era o teu salário no estágio? No estágio, eu acho que era uns R$700, R$800 por mês. Não, é bom a gente contar essa... A jornada de como as coisas começam. Ali. Só que eu complementava a minha renda, porque com R$700 eu não conseguia morar sozinha perto da UFSC. Uhum. Eu não sei se o pessoal conhece aqui em Florianópolis, mas perto da UFSC é mais caro o aluguel. Porque é perto da faculdade, então é bem mais caro. E aí, meio que o dinheiro praticamente pagava meu aluguel. E eu dividia a casa com umas outras universitárias, né? Não morava sozinha. E aí, pra complementar a renda, pra eu conseguir me manter e ainda guardar dinheiro... Que de novo, a minha mãe me deu aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, que ele ensina a comprar ativos. Esse livro foi muito especial. Então, como eu falei, a minha mãe, ela não pôde me dar dinheiro, mas ela me deu muito acesso ao conhecimento. Então, ela me deu o mapa. Ela falou, filha, é isso aqui, você faz se você quiser, entendeu? E aí ela foi falando e eu fui seguindo. Então, eu sou muito Deu certo, né? E aí, eu sabia que eu tinha que conseguir dinheiro e investir esse dinheiro pra fazer mais dinheiro. Foi assim que eu fiz essa escadinha, né? Eu comecei com 0, aí ganhando 700. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a mandar e-mail pra todos os negócios da cidade. Eu fui lá, eu lembro que a gente tinha lista telefônica, você lembra? Eu abri a lista telefônica, daí eu ia mandando assim, olha, eu vi que você não tem site, vamos fazer o teu site. Aí eu vendi pra vários lugares na cidade, assim, vendia... Por exemplo, um que eu gostei muito de fazer foi pra um estúdio de tatuagem. Aí fiz também pra um hotel, uma pousada que tinha... Aí eu ia vendendo sites. E numa dessas que eu fui vender site, eu acabei vendendo um site pra um cara que era lá de Curitiba, que ele foi meu primeiro grande mentor depois da minha mãe. Ele me contratou pra fazer o freela, pra desenvolver um site pra um projeto que ele tinha. E ele acabou gostando muito do meu trabalho, da minha proatividade, e me chamou pra trabalhar com ele. Nesse mundo dos startups, né? Ele tinha vindo lá do Vale do Silício, ele morou lá. E aí ele veio pra cá, pro Brasil, e ele tava morando pra cá, que ele tava fazendo a família dele, o filho dele ia nascer. E ele tava ali, né? Aí eu falei que eu ia, se além do pagamento... ele me ensinasse. Falei, eu vou se você também me ensinar, porque eu quero aprender. Aí ele adorou, topou, e eu entrei na empresa dele. Então eu parei de fazer os freelas pra todo mundo e comecei a ter um cliente fixo trabalhando pra ele ali só, né? O que tu querias aprender com ele? Eu queria aprender... Bom, uma coisa que eu não falei aqui. É que eu queria ganhar dinheiro. Porque como a minha família não tinha dinheiro... Quando que tu... identificou esse desejo, assim, porque a minha mãe brinca comigo desde pequena, porque a história é muito parecida, né, de receber instrução e de não ter condição, mas vai por aqui, faz isso aqui, né, minha mãe foi essa pessoa na minha vida sempre, e a minha mãe brincava comigo toda a vida, filha... A impressão que eu tenho é que a cegonha te deixou cair na casa errada. Porque eu sempre quis ser grande e sempre quis ter uma vida diferente. Porque eu não me conformava nunca. Então, quando que foi que eu quero ganhar dinheiro? Eu quero... Porque tem gente que não tem esse desejo. Eu vejo que não, o básico tá ok. E eu vejo que tá desligada nisso. Eu quero me aposentar em X, eu quero ficar milionária com tanto. Eu sei que esse é um desejo teu. Então, quando que veio esse... Desde quando, assim? Eu quero fazer grana, eu quero ser empresária, ser diferente. Nasci taurina. Então foi aí, acabou o vídeo. E a minha família não tinha muito acesso. Então, a gente, por exemplo, não tinha carro. Então, muito tinha que fazer de a pé, tinha que pedir carona pros outros. Não tinha roupa, então a gente pegava muita doação da igreja ali, né? Então, a gente ia lá na igreja, o pessoal da igreja ajudava muito. Então, a roupa era sempre uma roupa usada, não era uma roupa muito boa.
não tinha muito conforto. Acho que eu sempre busquei conforto. Sim. E aí, pra ter conforto, eu precisava de dinheiro, porque eu tinha que comprar. Então, por exemplo, eu tenho alergia ao calor, detesto calor. Então, uma das minhas maiores ambições quando eu tinha 17 anos era ter um ar-condicionado. Só pra mim. Só pra mim no meu quarto. Aí a mãe falou: o ar-condicionado é caro e eu não tenho dinheiro pra pagar a conta de luz. Eu falei: pois bem, eu pago a conta de luz e eu pago o ar-condicionado. Bom. Então, quando eu ganhava ali meus R$1.000, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um ar-condicionado ali no meu, até que eu virei sozinha, eu peguei lá o ar. Muito bom. E aí foi colocar o ar-condicionado. Aí eu queria também uma roupa que ficasse confortável. Então, fui buscar. Que tu tivesse escolhido. E aí o que eu reparei? Eu sou muito de detectar padrão. Comecei a ver. Eu não sei que foi uma notícia que eu vi de algum artista. Olha, o artista mais bem pago. Aí eu fui ver, o artista ganhava, sei lá, eu vou dar um exemplo didático, tá? Ganhava 10 milhões. Aí eu falei, pô, que legal. Mas aí eu fui ver as pessoas mais ricas do mundo. Era tipo, vamos dizer assim, 100 milhões, 200 milhões. Falei, esses artistas são todos muito ricos e eles não estão nem perto de ser os mais ricos. Eu falei, quem são os mais ricos? Aí eu fui ver, todos eles eram empresários, entendeu? E aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Se eu quero ganhar muito dinheiro, ter conforto e segurança, tem que ser empresária. E aí, quando aquele meu chefe do Vale do Silício veio, ele era empresário e ele tinha coisa de startup. Então eu falei, eu quero aprender com você como que eu abro a minha empresa, como que eu sou, entendeu? Aprender com ele, tipo um mentor mesmo. Eu quero aprender o que você sabe. Então, e ele cumpriu a parte dele da acordo. Inclusive, ele me levou pra Curitiba um dia, que ele tinha, não sei se era parceria, sociedade, eu não lembro muito bem, com uma empresa lá de Curitiba que desenvolvia aplicativos. E aí tinham várias reuniões onde as pessoas vinham, davam tipo um Shark Tank, assim, as pessoas davam a ideia do projeto e o pessoal da empresa dizia se ia desenvolver ou não. E ele, por exemplo, me levou pra lá e me deu acesso de poder ir nessas reuniões, ficar sentadinha, caladinha, ouvindo, entendeu? E não só isso também, eu tinha acesso a ele. Então, por exemplo, de fazer uma pergunta ali. Por exemplo, na época também eu tinha o meu canal do YouTube, que a minha história é muito grande, se for contar assim, né? Aí também eu tinha o canal no YouTube, que eu lembro que eu falei que eu sempre criava conteúdo por hobby. Eu não ganhava muito dinheiro com o canal, mas eu tinha o canal. E tinha muita pessoa que me seguia no canal. E o que tu falava nele? Era conteúdo de jogo, entretenimento. É que eu tive vários canais, né? Eu tive um site, por exemplo, que falava assim de entretenimento, falava de fofoca, de horóscopo, de notícia de celebridade. Tive sites de empreendedorismo, tive site de notícia, de jogo, de novela, de série. Aí canal também, tinha canais que eu aparecia, que eu não aparecia, que eu fazia só o conteúdo com voz ou com imagem, entendeu? Então eu gostava de criar, então no meu tempo livre eu ficava criando, então eu criei. Por exemplo, eu lembro quando eu tinha 15 anos, estava muito nessa coisa de criar sites de 15 anos. Aí eu criei um site que criava sites pra festa de 15 anos. Tá. E aí, porque eu achava muito legal, entendeu? Então eu achava divertido criar um hobby, entendeu? Então eu ficava criando. Tu transformou teu hobby em negócio? Considera hoje que tu faz o que sempre foi tua diversão, tua paixão, teu em negócio? Agora sim. Mas os primeiros 7 milhões de reais que eu fiz não foram com hobby, foram com um trabalho. Porque eram as oportunidades que eu tinha, né? Fazer o que tinha que fazer. Por quê? Porque eu virei youtuber. E esse meu chefe que me deu o estalo de dedo. Porque eu lembro que eu tava conversando com ele um dia e a gente tava pagando. A gente tinha contratado vários influenciadores pra fazer propaganda pro negócio dele. E aí eu tava vendo o cachê. Eu falei, cara, esse povo aí tá ganhando bem mais que eu, né? Eu tô aqui ganhando, sei lá, 2 mil por mês. O povo tá lá ganhando 7 mil pra fazer 2 vídeos. Aí eu falei pra ele, olha, você acha que vale mais a pena eu tentar ter o meu negócio ou eu tentar fechar a publicidade e propaganda? Aí olha só o que ele me falou. Tá vendo esse dinheiro que a gente tá pagando pra ele? O que a gente paga de publicidade é mais ou menos uns 10, 20% do lucro total, que é tipo o CPA, entendeu? Então, por exemplo, eu vendo produto por 100 reais, eu vou pagar aqui 10, 20 reais, mais ou menos. Esse é o cálculo, né? Então, a pessoa que tá fazendo a publicidade tá recebendo 10, 15%. O dono da banca tá recebendo 80, 85, entendeu? E foi ali que foi a minha virada de chave, porque aí não existia ainda esse termo de creator economy, pelo menos não existia pra mim, eu não conhecia, né? Só que foi ali que eu comecei a entender esse conceito de economia do criador, do tipo, eu posso ter o meu público, só que em vez de eu ficar fazendo publicidade pros outros, eu vendo a minha própria coisa pro meu público, e aí eu ganho 100%. E foi que eu comecei a fazer. Então e essa foi a grande sacada, acho que eu tirei ele daquele meu mentor.
Aí acabou que o filho dele nasceu e ele foi tirar licença paternidade pra ficar com o filho dele. Aí acabou o projeto e eu fui fazer as minhas coisas, né? E aí, eu esqueci onde eu tava. Na tua jornada, passou por esse mentor e aí qual que foi o próximo projeto? Eu comecei a olhar para os meus negócios como criadora de conteúdo, nesse sentido de qual é o produto, a oferta, o serviço. Com quantos anos isso, Cami? Acho que ali foi dos 18 aos 20. Foi essa jornada toda de aprender a ser pular de empresária, estágio em aprender a estágio. ganhar dinheiro. Eu ficava num estágio até eu aprender, tipo assim, chega uma hora que eu já não tô mais aprendendo nada. Aprendi tudo, agora só tô fazendo mais, dia pro próximo. Tá. E eu fui indo assim até que eu criei minha própria empresa, daí eu fui trabalhar com ele, daí eu comecei. Acho que isso foi dos 18 aos 20, foram esses 2 anos de estagiário aprendendo muito. Era aquela coisa que você não tem dinheiro pra nada, você vive de miojo, Graças a Deus tinha o RU. O RU me salvou muito, porque quem sabe, o RU é o restaurante universitário da UFSC. Então vivia ali do RU, comia baratinho lá. E miojo, dá-lhe aprender. E aí o dinheiro que tinha ia pra ar-condicionado e... Muito bom, muito bom. Cami, e isso hoje, isso faz mais ou menos uns quase 10 anos, certo? Hoje eu tenho 29. Hoje, como que foi a jornada de chegar até aqui, agora, assim, os pontos altos dessa jornada, né? Então, com 18 anos eu abri ali minha primeira empresa, aprendi o básico e a gente sabe que da hora que a gente aprende, a hora que a gente implementa, a gente vai tropeçando ainda nessa jornada, né? O que foram os teus pontos altos depois disso, assim? Porque eu sei, né, que teve canal do YouTube, agora o Instagram é teu principal canal. O que precisar, tu sempre aprende e se adapta à nova realidade. A gente tá num momento agora de inteligência artificial e tu tens mergulhado muito nisso, e por isso que eu falo da genialidade, por estar muito à frente do meu grupo de convívio mesmo. Eu olho e falo, nossa, a Cami tá sempre pensando qual que é o próximo, a próxima coisa que vai dar certo, né? Sempre uma cabeça à frente. Imagina, com 10 anos, olhar uma tela de site e o olho brilhar, né? Isso é muito raro. Então eu quero entender e que tu compartilhe, porque pra mim é inspiracional e dá pra fazer muito com aquilo que tu entrega. O que aconteceu depois disso, assim? Quais foram os pontos altos dessa jornada e o que tá trazendo, ou que momento que a Cami tá, quem que a Cami serve, como que eu posso... O que eu posso aprender contigo, né? Porque eu não sabia de detalhes dessa história e amei saber. Eu sei um pedacinho, a gente às vezes vê só o topinho, né, do iceberg. Então eu quero te escutar mais nesse sentido, assim. Dos 20 anos pra frente, os pontos altos. O que fez a diferença? Então, aqui teve um marco, né? Teve um mentor que mudou minha história, que me deu tal direção. Aqui teve tal coisa que aconteceu que eu olhei. E hoje, onde que a Cami tá e pra onde que ela tá indo até... a aposentadoria. Quando eu conto a minha história, as pessoas sempre perguntam quantos anos eu tenho. Porque eu fiz muita coisa, mas é porque eu faço rápido. Então, em um ano, eu faço, sei lá, umas 5 coisas diferentes, né? Você mesmo me conheceu, tem alguns meses de lá. Já mudou. Uns 3 produtos diferentes, né? E não é assim de fazer, abandonar, não. É de evoluir mesmo. Sim. E aí... O que acontece? Depois que eu me separei desse mentor, foi quando eu comecei a minha jornada, assim, mais de empreender sozinha e menos de trabalhar para os outros. Aí eu fiz uma sociedade com outros 2 caras que eles tinham páginas muito grandes no Facebook. A gente criou essa página de entretenimento, que a gente falava de horóscopo, de notícia e tal. E eu era apaixonada por isso, adorava isso. Não, foi a oportunidade que surgiu. Porque como eles tinham páginas grandes, eu conheci eles nos fóruns online. Fórum, né? Era fórum, na época não tinha Instagram nem nada. Aí era um fórum, eu joguei lá um projeto, eles me chamaram. E aí, eles tinham páginas grandes do Facebook, só que eles não conseguiam monetizar. Então, eles tinham audiência e eu tinha a forma de monetizar na época, que era criar site e rodar anúncio. Aí, a gente fechou uma parceria onde eu criei o site. E aí, o que eu fiz? Lembra que eu trabalhei em agências? Então, lá eu aprendi a fazer campanhas, pensar no público, né? Então, eu criei um site que servisse a audiência deles. Então, como eles tinham página de entretenimento, que falava de fofoca, de meme, falei, bom, vamos fazer um site... que ressoa com isso, que fala de meme, de fofoca, de entretenimento. E aí eu criei o site e eles tinham as páginas, a gente fechou parceria, onde eu criava as notícias, mandava e eles divulgavam. E aí, nisso eu ainda tava ganhando ali uns 2 mil por mês.
E eu lembro que teve um dia, foi alguma notícia que a gente foi alguma coisa de alguma celebridade, não agora, não vamos lembrar qual, mas foi alguma celebridade que aconteceu uma coisa assim que, nossa, todo mundo tava falando disso. E assim, pegou muito, acho que pegou 1.000 usuários simultâneos. Isso na época era assim, nossa, explodiu. E aí, eu lembro que naquele dia a gente fez assim, acho que uns $1.000 de AdSense. Quando eu vi aquilo, eu tive uma crise de ansiedade. Eu saí assim, eu comecei a passar mal, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro de um, tipo assim, num dia eu fiz o que eu fazia no mês. Então, se eu ganhava 2.000 no mês, em um dia entrou tipo $1.000. Na época era o quê? Uns R$3.000, dólar era uns R$3, meus saudades. Eu falei, cara, R$3.000. Eu passei mal, eu nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez só. Eu já tinha ganhado mais, mas, por exemplo, vendia um site por R$1.000, aí o cliente pagava em 300, ganhava 800 ali. Então eu ia juntando esse dinheirinho. E de repente, ver 3.000 de uma vez só, ali foi um ponto de virada. Aí acabou essa sociedade, porque a gente queria coisas diferentes, né? Eu tinha muito essa mentalidade de vamos pegar o dinheiro e investir no negócio. Falei, gente, o nosso site, pra você ter noção, ele teve mais de 50 milhões de acessos em acho que poucos meses. Eu lembro que na época tem aquele ranking de site, a gente ia passar da Capricho, né? Porque a Capricho era um dos maiores. Falei, gente, a gente tem muito acesso. Vamos pegar uns estagiários de jornalismo da UFSC, que eu conheço um monte de estagiário, né? Tem aqui meu grupo de estagiários. A gente pega uns 3 estagiários da UFSC de jornalismo, bota eles pra fazer um monte de matéria, a gente vai pagar baratinho. Eu chamo aqui o pessoal que eu conheço e, cara, a gente começa a criar. Porque o Facebook, ele vai acabar. Você vê que todo dia tá diminuindo o alcance. Ele vai acabar. Só que dá pra gente criar um site, ranquear ele muito bem no Google, porque a gente tem muito acesso. E a gente não vai. A hora que o Facebook cair, a gente já construiu um outro barco. E a gente tá num outro barco e a gente vai longe. Vamos investir o dinheiro e criar um negócio sólido. A gente tem a oportunidade aqui de mudar de vida. E eles não queriam. Um menino era mais novo que eu, ele era menor de idade, e os pais dele pegavam o dinheiro pra reformar a casa. Então, tudo que entrava a gente dividia por 3, cada um ficava com sua parte. Não tinha nada reinvestido na empresa. E esse outro, que era o mais velho de nós 3, ele foi morar em Miami, ele pegava o dinheiro e gastava lá em dólar. E a minha parte eu guardava. Eu fiz caixa, né? Eu usava um pouco pra pagar meu ar-condicionado. E a minha luz. E a minha luz. E o meu PCzinho, minha cadeira gamer. Tava feliz ali, continuava almoçando na RU e todo o dinheiro eu guardava. Né? O máximo que eu investia era em equipamento, porque eram ativos. Que é, vou investir num computador melhor, vou conseguir trabalhar melhor, fazer mais dinheiro. Então, só investia em equipamento, ar-condicionado e guardava. E eles gastavam. E daí eu falei, gente, vamos guardar, investir. E eles não queriam, porque senão eles iam ter que abrir mão. Tipo, o menino ia ter que parar a reforma, ia ter que diminuir, atrasar. E o outro tava gastando em dólar, né? Até que esse cara que tava gastando em dólar, ele chegou pra mim e falou o seguinte: Cami, eu quero diminuir a tua porcentagem. Eu não acho que é justo ser 3, 3, 3, porque a gente tem toda a audiência. Então, isso aqui só dá dinheiro por causa da audiência. Você tá aqui porque eu tenho pena de você, porque você não tinha dinheiro. Então, eu trouxe você aqui porque eu tenho pena, mas eu não preciso de você. Então, ou você fica, vamos diminuir pra 20% pra você, 40% pra mim, 40% pra ele. Ou senão, vou tirar você e vou pôr outra pessoa, porque o que dá dinheiro é audiência. Quando ele falou isso, eu fiquei muito triste, muito chateada. E eu realmente acreditei, porque eu nunca tinha feito dinheiro até fechar a sociedade com ele, assim, muito dinheiro. E aí, na época, eu lembro que eu tava fazendo terapia já, faço terapia desde os 8 anos. E aí, eu fui falar isso com o meu psicólogo, e ele falou assim, por que tu não faz uma coisa tua? E eu falei, porque realmente eu só consigo porque tem a audiência deles. Eu não sou nada sem ele, né? Ele não tá mentindo. E meu psicólogo ficou falando, foi umas 3, 4 sessões, meio igual você, me ajudando ele a desbloquear, né? E ele me ajudou a desbloquear. Aí eu cheguei pro cara e falei, olha, pro meu sócio, né? Falei, tudo bem, então vou Ele sair. te deu um grande presente nesse dia. Eu falei assim, eu vou sair do projeto. Vocês continuam, já que você não precisa de mim. Então, graças a Deus, vocês vão até ganhar melhor, né? Vou sair, vou deixar de ser um peso pra vocês. E eu vou fazer o meu negócio. Acabou. E aí, eu bloqueei ele de tudo, assim. Porque ele, assim, eu tô contando a versão leve do que ele falou, né? Ele falou levemente mais agressivo. Aí, eu bloqueei ele. E aí, todo o dinheiro caía na minha conta. Porque eu tinha um site. E aí, eu ficava só em contato com outro menino, que era bem tranquilo. Só que ele era mais novinho, né? Então, ele só ia na onda do outro. E aí, ele era bem querido. Aí, com aquele, eu pagava a parte deles até o final. Porque ainda teve uns 3 meses pra receber. Eu pagava a parte deles e eu fiquei com a minha parte. E aí, nisso, eu comecei meu próprio site. Esse é um site de jogo, que eu gostava muito de jogo. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com as páginas do Facebook
E comecei a falar assim, olha, eu te pago aqui R$100 pra você divulgar o meu site. Falei, pô, eu não tenho as páginas, mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar as páginas. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com as páginas, contratei elas muito baratinho, porque esse pessoal que tem página, eles têm audiência, mas eles não ganhavam dinheiro com isso, porque o Facebook não pagava. Fechei ali propaganda pra eles divulgarem minhas notícias. Em 20 dias, meu site virou o maior da América Latina. Eu comecei a ganhar muito bem. E aí, o dinheiro era todo meu. E aí, esse dinheiro... E daí, ali começou. Porque daí, esse site, ele cresceu muito. Em 20 dias, ele virou o maior da América Latina, do meu nicho. Aí, dali, eu criei um canal do YouTube pra postar vídeos que eu colocava na matéria do site. Aí, eu acabei criando um canal do YouTube. Daí, eu descobri o YouTube. Aí, eu fui pra outras redes sociais. E aí, ali começou. Então, eu fiz ali aquele site. Começou a dar certo. Fui pro YouTube, começou a dar certo. Isso é a história de onde as pessoas conhecem a minha história. Eu começo a contar ela a partir daqui. Que daí eu entendo de redes sociais. Eu dominei todas as redes sociais. Porque eu... Lembra que eu era programadora? Então, as redes sociais, elas são um programa. Né? O algoritmo, o site. Então, eu entendia muito como o algoritmo da rede social funcionava. E meio que hackeava o algoritmo, né? Não hackear literalmente, mas hackear no sentido igual o Russell Brunson fala. Que é entender como funciona e fazer ali o certinho pra ele. E aí eu aprendi a usar o algoritmo e eu comecei a crescer em todas as redes sociais. Então, todas que eu entrei, eu tive, assim, muito alcance, sabe? Porque eu achava legal. E era, assim, quero ter muito alcance nisso aqui. E era pela diversão do número mesmo, não era nem por querer fama, até porque a maioria nem aparecia. Até porque essa realmente não é uma coisa que te brilha. Não tem essa vontade de estar em cima de um palco, sabe? A primeira vez que eu te conheci, tu falou... ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe onde eu moro, porque eu sou de Floripa, né? Se eu puder não aparecer também, tá tudo bem. Mas eu achava Muito divertido. Bom. E aí eu fui pra todas as redes sociais, até que eu fui pro Instagram. E o Instagram era a primeira rede social que não pagava por visualização. Que ano isso? Agora já, né? Eu não lembro se foi um pouco antes da pandemia ou durante. Tá. Mas foi ali na época da pandemia. Que na época da pandemia eu perdi noção de calendário, né? Tá. Não sei. Todo mundo se perdeu ali. 2021, 22. Mas foi ali fui por aí. Entre 2020 a 2022. Foi se eu olhar lá na minha conta da Hotmart, eu descubro. Tá. Mas aí eu criei esse perfil do Instagram. E ali eu comecei a minha jornada no Instagram. E pra mim, isso ali foi uma grande virada de chave, foi criar o meu primeiro infoproduto. Porque isso pra mim, o máximo que eu tinha feito de dinheiro até então era ali uns $2-3 mil. A primeira vez que eu criei meu infoproduto, que não foi um curso, ele foi um pacote de posts prontos de Canva, porque eu tinha um perfil de Canva, né? Tá. Pra quem já viu lá a minha história, tem um podcast que eu conto certinho a história do Instagram. Mas eu comecei com um perfil que eu ensinava Canva. E o primeiro produto que eu criei foi um pacote de posts prontos no Canva, que eu criei, né? Eram os posts que eu usava. E eu coloquei eles pra vender, que foi o Vitor. O Vitor é o nosso mentor que a gente tem em comum. Eu tinha muito medo de vender, só que eu precisava fazer dinheiro. E aí eu vi uma aula do Vitor num curso do Paulo Cuenca, que ele tinha lá. E daí eu vi a aula do Vitor, e com a aula do Vitor eu perdi o medo de vender. Que o Vitor, ele explica que vender não é fazer mal pra pessoa, porque você ajuda a pessoa se você vender uma coisa boa, né? Desbloqueei, coloquei pra vender. O primeiro dia, eu fiz R$12 mil com um post vendendo. E ali foi a segunda... Aí sabe o que é? Você fazer um post... Eu criei o produto em um dia. E aí, assim, como eu já usava os modelos de post, o que eu fiz? Eu peguei os meus modelos de post... Que funcionavam. Meu perfil funcionava. Replica. Coloquei num pacote ali e falei, você vai ter acesso aos meus posts que eu uso. Criei um post, divulguei, fiz uma oferta falando que as primeiras eu ia analisar o perfil. Analisar o perfil não, na época era analisar os posts do Canva, na época eu ensinava Canva. Sim. Botei pra vender e fiz 12 mil no primeiro dia. Quando eu olhei, eu falei, cara, eu não acredito que as pessoas realmente compram coisa online. Isso aí não é mentira, eu não acredito. E aí eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, para de vender agora. Parei de vender. Por que eu parei de vender? Por quê? Porque na época eu via o pessoal que ensinava sobre perpétuo, sobre curso, que tinha que vender curso e tinha que vender caro, não podia vender coisa barata. E esse produto que eu vendi era um pacote de, tipo assim, R$30. Só que como eu acho que na época eu tinha já uns 100 mil seguidores, eu não vendia nada, eu só crescia conteúdo, né? Falei, bom, vou crescer a audiência. Você vendeu R$12 mil com um produto de R$30? Isso. No primeiro... Com um post no Instagram, entendeu? Que fez a oferta. Então, eu tinha essa audiência já, 100 mil seguidores. Botei uma coisa que a audiência queria, o pessoal comprou, assim, direto pro checkout, entendeu? Nem página de venda tinha.
Coloquei link de checkout na bio, falei, vai lá na bio, os primeiros eu vou analisar os posts, vendeu, não sei quanto, mas foi 12 mil. E aí, eu falei, pô, então agora sim, porque eu queria só testar, então eu fiz o mais rápido que eu podia fazer, que é aquele pensamento de empresa, de startup, que é o MVP, o produto mínimo viável. Sim. Então qual que é o mais rápido que eu posso fazer? O modelo de post eu vou botar pra vender, acabou. Só que eu falei, não, agora eu tenho que criar um produto bom, eu tenho que criar um curso e ele tem que custar R$500 no mínimo. Aí eu parei tudo, fui eu gravar um curso inteiro de Canva. Tipo assim, como criar post no Canva, como criar os modelos do Canva. E fui vender o curso por R$500 usando tráfego pago. E aí? Só vivendo pra aprender, né? Só vivendo pra aprender. Porque hoje eu penso assim, cara, era só ter crescido o negócio de modelo de post, criado assim a banca do modelo de post e tudo, sabe? Mas mesmo, não tinha conhecimento. Eu segui o que tá. Quem tinha conhecimento me instruiu. Eu falei, vou seguir quem entende mais do que eu, né? Eu acabei de começar, a pessoa tá 10 anos, ela entende. Eu sempre fui muito de escutar quem tava na frente. E às vezes a gente escuta o conselho errado, mas enfim. Aí eu fiz o curso de Canva de R$500, contratei um gestor de tráfego, ou seja, peguei aqueles 12 mil e investi nisso. De criar o produto, gravei as aulas. Eu não gastei pra produzir, porque eu já tinha equipamento pra gravar vídeo do canal do YouTube, né? Mas contratei um gestor de tráfego, o gestor de tráfego se demitiu. Tipo assim, não se demitiu, ele ficou enrolando, sumiu, apareceu. É, a história do pedreiro, né? E aí, eu vou contar a história do pedreiro, que é aleatório, né? O que acontece? Aí eu contratei o segundo gestor de tráfego. Isso ali, tipo assim, era segunda-feira e eu ia lançar na outra segunda. Então tinha uma semana. E era um gestor que ele já tinha feito uns anúncios pra minha prima, né? Falei, prima, meu Deus, eu preciso de gestora. Vi que você tinha falado do teu. Aí ela passou o contato. Era um cara que ele fazia muito pra e-commerce, entendeu? Que ela tinha e-commerce. Então ele rodava, tipo, catálogo, coisa assim. Aí eu contratei, ele animou no projeto. E aí eu comecei a fazer ali e o cara, falei, tá tudo pronto, criei os anúncios, vamos rodar, o orçamento vai ser tal, ó, aprendi que se o produto custa R$500, eu tenho que botar R$500, daí se gerar uma venda, enfim, segui o método certinho, né, que me ensinaram. Chegou na, tipo assim, quarta, quinta-feira, o gestor de tráfego sumiu. Quinta-feira, olha, tudo pronto, né, os anúncios, vamos rodar, não respondeu. Sexta-feira, não respondeu, era sexta-feira à noite. Falei, cara, isso aqui tem que rodar na segunda. É sexta-noite, o cara não me responde faz 2, 3 dias. Levei o ghost do meu gestor de tráfego. Aí, fui desabafar. Falei, olha, aconteceu alguma coisa que vai fazer 3 dias que eu tô falando com você, a gente vai rodar na segunda, por favor. Se você não vai mais fazer o projeto, você me conte, porque aí eu tô aqui presa em você, entendeu? Esperando. Aí dei uma desabafada lá e daí ele falou que ele achou que ele não ia dar conta, porque era muito fora da expertise dele, que ele era de e-commerce e ele tava fora do projeto, sexta-feira à noite. Eu ia começar a vender segunda. Aí eu fui desabafar com uma amiga minha e fui explicar, olha, eu contratei um e o cara entregou tudo errado, não fazia nada. Aí contratei o outro, sumiu por dias, aí não quis, aí não entregou. Aí ela falou, nossa, então é como se fosse pedreiro, né? Que a gente contrata pra fazer a obra. Cobra cara e some. Cobra cara, some, não entrega, faz errado, aí você tem que arrumar. E aí eu falei, cara, realmente é igual o pedreiro, né? O pedreiro do digital. Eu falei, cara... Falei, não é possível, eu vou aprender... a fazer isso. Eu tinha certeza. Quer ver? Ela passou sábado e domingo comendo. Eu até lembro que eu ia sair com minhas amigas, a gente ia num bar de série, que eu tava muito ansiosa pra ver, que eu gosto muito de série, né? E era um bar que tem toda temática e tal, era novo. Aí eu falei, eu não vou, que eu vou ter que estudar. Aí chamei um outro amigo meu, que era amigo online, assim, e falei, amigo, Bruno, né? Bruno, me ajuda, vamos estudar comigo, que é muito chato o tráfego pago. Porque o curso que eu comprei ensinava tráfego pago, mas quando eu olhei e eu vi aquele painel do Facebook, eu falei, eu não vou fazer isso, que coisa mais... Que a gente tem essa versão ou que a gente não sabe, né? E aí, o Bruno veio comigo pra ser mais legal estudar, porque daí ele era tipo meu grupo de estudos, né? E ele me ajudou, estudou comigo, e eu consegui aprender como subir o anúncio, como rodava, quais eram as regras, assim, bem básico, né? O final de semana ali, estudando o dia inteiro. Coloquei pra rodar a campanha na segunda-feira. Rodou o primeiro dia, segundo dia, eu lembro que eu investi, ele foi R$2.000. Vendeu, acho que 2 cursos. Putz. Aí eu perdi R$1.000, mas eu aprendi. E aí, eu lembro que eu fui fazer a mentoria com o Vitor, e na mentoria eu cheguei chorando. Eu falei, Vitor, o meu dinheiro acabou. Eu tô morando sozinha. Tá caro pagar o aluguel. Eu não sei o que fazer, eu não tenho profissão, eu não tenho renda, eu vou ter que sair daqui
e procurar vou ter que decidir empreender, né? Eu vou ter que procurar um emprego e acabou, entendeu? Aí eu lembro que não sei o que o Vitor falou e tava tendo o Deimaso, que é um evento que o Vitor faz, e ele tava vendendo por R$1.000. E aí ele vendeu e tal, daí ele perguntou assim no grupo, tem alguém que queria ir no Deimaso, mas não vai porque não pode pagar? Se tiver, fala com a gente aqui, ó. E quem tá aqui no grupo, tá de acordo com vocês que pagaram, é de boa. Se quem não conseguiu pagar, poder ganhar de graça o ingresso online, que não era presencial, era online. Aí eu falei, bom, vou pedir. Eu tava acostumada a receber ajuda. Sempre uma pessoa que não tive orgulho de receber, eu pedi ajuda, porque foi necessário quando eu era criança, né? Bom, vou pedir. Ele ofereceu. Aí eu entrei em contato lá, foi acho que até a Regis na época. Eu falei, olha, eu quero o ingresso, eu não tenho como pagar, o meu dinheiro acabou. Eu não tô com renda, o que eu tinha, eu tô investindo aqui, eu tô pagando aluguel, não tá entrando nada de dinheiro. E tinha uma máquina de dinheiro na mão, né? Mas enfim. Aí... cheia de dinheiro. 100 mil pessoas da audiência querendo comprar modelo de post e eu sem ganhar um tostão, porque eu queria vender curso de R$500. Aí eu peguei o ingresso do Deimaso, aí ele me deu, né? Pra eu poder assistir o evento online. Falei, bom, vou assistir. E aí não sei o que foi que o Vitor falou, mas foi famoso uma sacada paga. Magia. Que foi a sacada que eu tive, que ele falou assim, o que a sua audiência quer? E aí eu pensei assim, cara, o que eu quero no Instagram? Gente que tem perfil do Instagram. O que a gente quer? Cliente, a gente quer dinheiro. E eu lembro que pro meu curso era uma coisa assim, tipo, como usar o Canva para transformar o seu Instagram numa máquina de dinheiro. Um treco assim. Que eu falei, ó, todo mundo faz de ganhar dinheiro, eu vou fazer de ganhar dinheiro também. Vou seguir o que a maioria tá fazendo. Não deu certo seguir a maioria. Aí, o Vitor falou e eu pensei, cara, eu como criadora de conteúdo, a maior dor, não tô falando que eu mais quero, mas a maior dor é flopar. Quando você posta um Reels, quando você posta um carrossel, você ficou uma hora, deu uma dedicação ali, ele ficou lambendo. E você posta. E ele não faz. E não tem comentário, não tem curtida. É um sentimento muito ruim. É um sentimento, um misto, assim, de como eu me senti, assim, de, por exemplo, vergonha, de, meu Deus, as pessoas vão ver que flopou, as pessoas vão ver que não tem comentário. Meu Deus, não deu certo. E aí falei, cara, a minha maior dor é o engajamento. Eu quero dinheiro, mas a minha maior dor é o engajamento. E falei, pô, vou prometer isso. E vou mudar, vou fazer. E daí o Vitor falou também, não sei o que ele falou, que o Vitor fala um monte de coisa, né? Mas aí o que eu entendi também era que tinha que o testa oferta. Primeiro você vê, depois você vê, né? Falei, bom, não vou fazer a mesma coisa que eu fiz, o erro de ficar criando curso ali semanas sem vender. O que eu fiz? Peguei o meu mesmo curso, que era o curso de como transformar em clientes, e falei que era um curso, tipo assim, fiz uma sequência de stories. Falando, é um curso que vai te ajudar a aumentar o teu engajamento no Instagram. Teu engajamento tá ruim, isso aqui vai te ajudar a aumentar o engajamento. Fiz sequência de stories, botei pra vender. Começou a vender. Boom. Começou a entrar dinheiro na conta. Aí eu também abaixei o preço, acho que eu troquei pra R$200. Aí eu diminuí o preço. A vida do infoprodutor Mudei a promessa do mesmo produto. Só mudei a promessa. E começou a entrar dinheiro todos os dias. E nunca mais parou até hoje. Nunca mais. Mesmo quando eu fiquei assim meses sem postar, todos os dias faz uma venda que seja. Mentira, ficou um mês sem entrar, porque foi quando eu mudei de perpétuo para lançamento. Aí entre um lançamento e outro ficou sem vender, né? Que eu já parei, eu fiz 3 lançamentos e voltei pro perpétuo, né? Mas tirando a época que eu fui para lançamento agora, todos os dias começou a vender. E aí foi aquela coisa de fazendo ajustes. Então, ir fazendo ajuste na copy, testando a promessa. E ali foi, acho que, a segunda ou terceira grande virada de chave. O que hoje, Cami, pra quem tá no digital, tá remando, tá sofrendo, tá nesses tropeços de, né? Uma das coisas que me marcou, que tu trouxe agora foi, eu fui fazer o que a maioria faz e não funcionou. E às vezes a gente olha pro lado e quer fazer uma coisa que a outra pessoa tá fazendo e não funciona pra nós, realmente. Às vezes funciona o que a maioria tá fazendo, né? Funciona assim, mas o que eu vejo da tua entrega, que tu tá sempre procurando a tua entrega. É muito autêntico, é muito eu estou buscando e eu estou ensinando o que funciona pra mim e eu vou me adaptar e me readaptar quantas vezes forem necessárias, né? E aí tu cria ferramenta e cria entrega e tal. E isso eu admiro demais. O que hoje, e eu vejo, eu trabalho com mulheres há 10 anos, né? Passam muitas mulheres pela minha vida. O que hoje é essencial na tua visão? Assim, olha, hoje eu encontrei essa dor aqui, isso aqui que eu entrego pra galera, meus próximos passos é fazer isso aqui, eu tô caminhando pra esse lugar aqui, é assim que as pessoas podem contar comigo. Mas acho que principalmente
é aqui que eu me vejo fazendo a diferença, sabe? Porque o que me marcou esses dias, a gente conversou, tu me falou da história de uma mulher que teve a vida realmente transformada porque o perfil dela cresceu e ela começou a ganhar mais dinheiro. E aí chega uma hora que não é mais por nós que a gente faz, né? Então assim, pô, eu saí de um lugar assim, comecei a fazer dinheiro, isso aqui mudou minha vida, eu moro como bem, moro onde agora eu posso escolher. Eu acredito que essa foi a minha busca a vida inteira, assim, poder escolher, né? Poder viajar, poder proporcionar coisas boas pra minha filha, poder proporcionar coisas boas pra minha avó, poder proporcionar coisas boas pra quem anda ao meu redor. Essa é a nossa busca, eu acredito, assim, né? Depois que a gente tá bem. O que hoje é a tua entrega, o teu jorrar, assim, na vida das pessoas? Ó, tô caminhando pra esse lugar, criando uma ferramenta pra isso. Eu já sei da tua aposentadoria, né? Eu quero que tu traga isso, assim. O que hoje eu sigo a Cami, eu quero aprender isso, porque isso aqui vai fazer diferença na minha vida. Eu passei por essa dor de fazer o que as pessoas falam que tem que fazer, sem analisar. Eu acho que o maior problema não é seguir o que as pessoas falam, é não olhar o contexto inteiro. Sim. Então, por exemplo, essa pessoa que tá me falando que pra fazer perpétuo não precisa criar conteúdo e no canal do YouTube dela tem 400 vídeos, talvez eu não deveria. O que eu comecei a olhar? Não ver o que a pessoa tá falando, ver o que a pessoa tá faz. Fazendo. E aí isso já mudou muita coisa. E também entender o contexto. Então, essa pessoa, ela tá falando do ponto de vista dela daqui. Então, por exemplo, ó, tem essa pessoa que tá aqui e tem a pessoa que tá aqui. A pessoa que tá falando daqui, ela tem essa visão. E a pessoa que tá falando daqui tem essa visão. Então, uma coisa que eu comecei a fazer foi extrair melhor o que a pessoa tá falando, baseado no ponto de vista dela. E daí fazer uma transação de como isso se adapta a mim. Pra minha realidade. Só que, claro, isso foi uma coisa que foi muito... Me lasquei muito pra aprender a diferenciar isso. E também me afastar um pouco. Porque o mercado no marketing digital, toda hora ele vende a grande promessa do milagre. E parece que tudo funciona. Só que tudo funciona, nada funciona. E uma coisa que eu acredito é que realmente tudo funciona. Só que eu não acho que tudo funciona pra todo mundo. Tem aquilo que vai funcionar pra você. Sim. Então, por exemplo, nós duas temos muita coisa em comum. Só que nós temos uma grande diferença. Que você gosta do contato, do presencial. E eu gosto mais do... Bastidores. Dos bastidores, entendeu? Do grupo pequeno de pessoas. Tipo assim, tá uma mesa eu e 3 pessoas. Pra mim, passou de 5 pessoas, eu já não vou. Assim, tem que ter muito contexto pra eu ir, entendeu? E a Roberta tá rindo porque ela já me convidou pra uns 4, 5 eventos. Eu só fui no que ela falou que era o menor e era pra ir falar de conteúdo. Eu fui falar. Sintam-se privilegiadas que esteve naquela mesa. Mas... o que acontece? Do que eu tava falando? De pra onde nós estamos indo, qual que é a tua entrega, a nossa grande diferença, o que não funciona pra... Passei por isso de... se afastar das pessoas também, e motivo, né? De seguir o que as pessoas falavam e não ter resultado, eu fiquei muito frustrada com isso. E aí eu quis fazer o oposto disso no meu negócio. Falei, eu não quero que as pessoas sintam isso. E todo curso, produto que eu compro, eu olho ali. Então, por exemplo, eu comprei 2 cursos de perpétuo. Tinha umas aulas que eram 40, 50 minutos. E tinha outro que as aulas eram 5, 6 minutos. E ainda tinha material pronto. Falei, nossa, é muito melhor aprender com aula rápida e material 5 pronto. minutos. Então, o que eu fiz? As minhas aulas tem todas 5, 6 minutos e tudo tem material pronto. Entendeu? Então, eu fui vendo tudo que era mais prático. E outra coisa também. Quando eu cheguei no Instagram, eu não entendia do Instagram. Então, eu fui aprender com quem entendia do Instagram. Não deu certo também. Ficaram falando de hashtag, de melhor horário, não sei o que, não sei o que. Aí, fui ver também. A pessoa não crescia no Instagram. Ela crescia toda vez que ela ia fazer lançamento, ela ganhava 50 mil seguidores, porque ela enchia de anúncio. Aí, acabava o lançamento, ela ia caindo. Aí, o próximo lançamento, ela ganhava. Se você olhar o gráfico do pessoa, é tipo assim, ó. Ganhou seguidor, perdeu seguidor. Ganhou seguidor, perdeu seguidor. E aí, eu comecei a olhar quem de fato crescia. Eu comecei a olhar, eu lembro que na época teve o perfil da Juliette no BBB. Cresceu, tipo, muito, muito. Claro que teve todo... o contexto. Foi todo um conjunto. Só que você vai ver, muitas pessoas daquela edição ganharam muitos seguidores. Só que a Juliette, ela ganhou, tipo assim, sei lá, 10 vezes mais que todo mundo. E aí eu comecei a ver o perfil dela. Cara, as pessoas que estavam criando conteúdo no perfil delas eram muito boas no que faziam.
E eu comecei a ver, por exemplo, eles não postam só um formato. Eles postam carrossel, reels, stories e vídeo. E aí eu comecei a notar os padrões. Aí eu comecei a abrir os outros influenciadores que tinham resultado e notar o padrão. E aí eu comecei a ver os influenciadores mesmo e não o infoprodutor. Comecei a falar, o que os criadores de conteúdo fazem? E aí eu comecei a fazer o que os criadores de conteúdo fazem e não... E aí, eu acho que um problema de muitas pessoas que vêm, por exemplo, empresária, uma pessoa que é dentista, que é médica, que ela vem do tradicional pro digital, né? Você fala tradicional, mas o que não é o digital, ela vem de lá pra cá. Ela vem com a cabeça do tradicional. Qual que é a mídia que a gente tem de referência do tradicional? A gente tem televisão, jornal, rádio... Acho que era isso, né? Antes do computador. Sim. E a televisão, o rádio, o jornal funcionam de um jeito, né? Quando você vem para as redes sociais, é de outro jeito. E quando você vem... Imagina que você chegou num país. Então, a gente aqui é brasileira e agora a gente vai se mudar para Itália. Quando a gente chega na Itália, eles falam italiano. As coisas funcionam e eles têm diferente. os costumes a cultura e os costumes da Itália, não do Brasil. Se você chega lá querendo agir igual o brasileiro, querendo falar português, você quer viver lá, você provavelmente não vai ter tanto resultado, digamos assim. Você vai ter mais dificuldade. Você vai conseguir? Sim. Consegue, só que as pessoas não vão te entender. Você vai falar com as pessoas em português, ninguém vai entender nada. Então você tem que chegar lá, você precisa aprender a falar italiano, você precisa entender quais são as regras, entendeu? E aí a pessoa, então imagina que ela veio de um outro ambiente, ela chegou no digital e ela não aprendeu. E aí ela não tem resultado, porque ela nem sabe o que fazer. Então eu vejo que a maioria das pessoas, elas estão no nível de consciência onde elas têm o problema e elas não fazem nem ideia da solução. Então qualquer solução que é apresentada, a pessoa confia naquilo, entendeu? Só que muitas dessas soluções não funcionam porque a própria pessoa não faz o que ela tá ensinando. Se você começar a reparar, a pessoa não faz. Então, por exemplo, o meu perfil de Canva, eu ensinava a criar post no Canva. Então, como você vai fazer o design, qual cor você vai usar, como fazer a capa, o tamanho do texto, a orientação, vai fazer o texto pra esquerda, pra direita. Eu não ensinava a criar conteúdo crescer. Quando eu criei uma estratégia pro meu perfil crescer. Quando o meu perfil cresceu muito, daí tu ensinou a aí fazer as pessoas começaram a crescer. querer aprender como eu cresci. E aí eu comecei a ensinar como eu cresci. E assim, eu sou a pessoa que, apesar de, né, falarem que eu sou inteligente, não sei o quê, eu sou muito preguiçosa. Assim, eu quero tudo no esforço mínimo possível. Né? Por isso que tu é tão inteligente. Então eu criava como que eu vou fazer isso aqui que é bem difícil em bem pouco tempo? Como que eu faço isso aqui? Então, como que eu faço pra crescer no Instagram de um jeito que seja o mais fácil, simples e menos trabalhado possível? E foi, por exemplo... Isso é ser inteligente, Camila. Por isso que eu fui, por exemplo, pro Perpétuo aqui pro lançamento. Falei, cara, o lançamento, eu acredito que dá muito dinheiro, mas... É desgastante. É desgastante. Tem que ficar 30, 40 dias que eu vou ficar desenvolvendo, que eu não vai... E trabalhando com os pedreiros. Trabalhando com gente que some, que não faz, você não sabe se vai dar certo, um monte de perrengue, fazer uma mega oferta, e daí você tem que prometer um monte de coisa. Quanto o Perpétuo é muito mais simples, entendeu? Não é mais fácil, mas é mais simples, entendeu? Você vai fazer um negocinho aqui, um negocinho ali, um negocinho ali, parece que eu venho no Perpétuo, né? Eu não ensino ninguém a fazer Perpétuo, eu tô falando de mim, tá? Queremos. Então, olha só. Eu sempre busco o jeito mais fácil de ter resultado com aquilo e eu só ensino o que eu faço. Tá. Então, eu acho que isso é uma coisa que teve resultado. Então, por exemplo, quando eu comecei a crescer, eu cheguei num novo desafio, que é o desafio que tu tem hoje. Que é o quê? Eu consegui crescer, eu criando meu próprio conteúdo. Meu perfil chegou a 1,5 milhão de seguidores e mais de 40 mil vendas. Não, acho que foi 35 mil vendas. Eu fiz praticamente tudo sozinha. Não digo sozinha porque eu tinha ali 2 pessoas que faziam o atendimento do suporte. Sim. Mas assim, no perfil do Instagram era sozinha. Não tinha designer, não tinha editor de vídeo. Era por quê? Porque eu criei um sistema que era realmente muito fácil. Assim, 2 horas eu criava post pra semana inteira. Que é com aquele sistema de, tipo assim, em vez de ficar criando conteúdo, eu geria o conteúdo que eu tinha. Então era muito fácil. Meu perfil ficava postando ali e eu crescia. Aí eu quis começar a fazer mais coisa. Eu quis criar canal do YouTube. Eu quis começar a fazer... crescer o negócio, me profissionalizar. Né? Criar, por exemplo, criei mais um perfil do Instagram. Acho que hoje eu tô com 2 ou 3 perfis. Perfis que não tem o meu rosto. Que pessoas às vezes nem sabem que é meu. Eu não falo lá que é meu. Pra vender também. Comecei a fazer aí em eventos. E aí o que aconteceu?
o meu perfil começou a ficar parado, porque a minha equipe, né? Hoje eu tenho a minha equipe, é um editor que tá comigo, adoro ele, inclusive. E ele tá comigo ali. E como ele é editor, ele não consegue criar o conteúdo se eu não passar pra ele o conteúdo primeiro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o podcast e falar, ó, faz corte aí, ele consegue fazer. Entendeu? Só que eu comecei a passar pela dor de vou precisar contratar um time pra fazer o meu conteúdo. Tentei contratar agências, contratei 3 agências. Todas foram muito... A impressão que eu tive, da experiência que eu tive, é de que eles tinham muito cliente e por isso eles não conseguiam atender direito. Sim. Entendeu? De atrasava as entregas, não sabia o que eu tava fazendo. Tem que entrar numa linha de produção. Aí eles ficavam falando, por exemplo, pra eu gravar um criativo, eu ia lá, gravava o criativo, passava, era 2 semanas, ninguém subiu. Aí eu ia ver que tinha lá uma campanha de anúncio que tava 3 semanas dando prejuízo e ninguém desligou. Então, assim, aí eu cancelei as agências. Tentei contratar a social media. Também não consegui. A maioria que eu peguei ali, as que eram muito boas, já não tinham mais espaço para cliente. Tentei contratar, a pessoa não tem agenda. Tentei contratar pessoas que estavam começando, a pessoa não sabia muito ali também, não tinha processo. Era aquela coisa de, entrego 10 posts. Falei, tá, vou fazer o que com esses 10 posts? Não é isso, não é assim que funciona. E aí eu contratei uma equipe. Que aí, só que eu descobri o quê? Que quando você contrata equipe, é meio parecido com tomar remédio. Quando você toma remédio, várias vezes o remédio tem um efeito colateral. Aí você precisa tomar um segundo remédio para efeito colateral do primeiro. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos. Vai puxando. Vai puxando. E eu descobri que o social selling, a equipe comercial, o SDR, daí vai infinitamente. E aí eu preciso de pessoas para atender no WhatsApp. Só que daí, a cada tantas pessoas, eu preciso de alguém para supervisionar. E aí, a cada tantos supervisores, eu preciso de um coordenador. E daí, para todas as pessoas, eu preciso de um setor de RH. Então, eu fiz isso. Eu contratei um setor de RH. Eu contratei coordenadora, pagando altíssimo. Eu contratei designer, contratei copywriter, montei o time. O que aconteceu? Primeiro, minha folha de pagamento subiu alta. Então, o meu custo aumentou muito. E o meu tempo diminuiu. Então, assim, eu tinha que tempo, dinheiro. O meu custo foi lá pra cima, ou seja, o meu dinheiro caiu, né? O custo aumentou, o dinheiro caiu. E o meu tempo caiu. Então, com menos tempo, menos dinheiro e mais custo, foi a receita pro meu negócio começar a declinar. E aí, acabou que eu não dei conta. Tive que desligar o pessoal, porque eu não consegui fazer a gestão. E não funcionou pra ti esse formato? Foi recente? Faz alguns meses. Foi final do ano passado. Tá. E, não, perdão, tipo assim, é que eu tô considerando como se tivesse 2024. Então foi final de 2023 pra metade de 2024 ali. E aí eu falei, não, tem que achar outro jeito. Falei, quando eu fazia tudo sozinha, eu tinha muita automação. E aí tudo mudou com o GPT, porque tinha o GPT-3, o GPT 3.5, ele era ruim. Ele tinha potencial. Tipo, eu colocava lá, cria um carrossel pra mim e tal. Ele criava, mas criava ruim. Ficava esquisito, ficava com aquela cara de robô. Sim. E aí saiu a atualização do GPT pro 4. E eu falei, vou testar esse negócio. Quando eu testei e ele criou um conteúdo minimamente bom, foi igual a primeira vez que eu vi um site. Foi o mesmo brilho. Vi 3 mil reais na conta, vi 15 mil reais na conta, agora eu vi o GPT funcionando ali. Incrível. Eu tenho uma pessoa, né, uma inteligência. Agora eu tenho um ajudante que pensa como eu. Pra mim 24 horas. Entendeu? E aí, o que eu fiz? Peguei ali o meu editor, peguei o pessoal que trabalhava no atendimento e comecei a... Primeiro eu aprendi, eu sempre sou assim de eu faço primeiro. Imagina que tem um caminho aqui de mata, eu abrindo com a machete, abro o caminho, aí eu falo, pessoal, aqui deu bom, então vem. Então eu aprendi a usar a IA, o GPT, começou com o GPT, hoje eu já uso outros, né, não uso mais o GPT. E aí eu ensinei a minha equipe a usar, falei, olha, eu quero agora que vocês desenvolvam um pensamento de... IA first, ou seja, IA primeiro. Todo problema, toda tarefa que vocês forem fazer, vocês vão pensar primeiro como eu posso usar a inteligência artificial para isso. Por exemplo, o Caio lá, ele ia fazer uma edição, uma thumb pro vídeo do YouTube. Falei, Caio, você vai pegar a sua thumb, vai mandar pro GPT e vai pedir para ele te orientar sobre isso aqui. Eu testei isso aqui, esse comando funcionou. Eu fiz um banco de comandos para minha equipe usar. Comecei a testar. E aí eu fui treinando. Então, aí hoje, a gente tem um sistema de inteligência artificial que faz tudo na minha empresa é automático hoje. Então, hoje a gente consegue atender aí 300, 500 clientes novos todos os dias.
com automação. Então, por exemplo, a gente tem ali o e-mail é disparado automático, o atendimento no WhatsApp é automático também, que é uma empresa que também faz o atendimento. E, cara, parece uma pessoa falando, ele não finge que é uma pessoa, eu sou sempre isso da transparência. Ai, porque a Camila é muito ética. Não, é porque eu acho que uma hora a água bate na bunda. Então, assim, aí é melhor você ser honesto e mais devagar, mas você não se lascar lá na frente do que você fazer as coisas erradas e depois isso, né, o pessoal descobrir ali, eles vão lá raspar o teu negócio e descobrem que você fez as coisas que não devia, entendeu? Então, eu acho que é melhor ir no certinho pra não se lascar no final, entendeu? Sim. Então, eu comecei a ensinar a minha equipe, a gente criou, e aí eu criei um sistema para eles usarem. E mudou tudo. A minha equipe de atendimento, por exemplo, lá o que ele faz, o atendimento do meu produto High Ticket, que é a mentoria, não é automático, né? É automático até os produtos de R$1.000. Os produtos que custam R$1.000 pra cima, eles são semi-automáticos. O que nós, empresárias, podemos esperar de você, Camila? Automatizar o processo e a gestão de vocês também. Porque vocês vão tornar a equipe de vocês extremamente mais produtiva. Quando eu te ouvi falar isso, pra mim, sabe, a minha sensação foi, nossa, eu queria tanto que alguém me falasse isso há tanto tempo, sabe? Então, assim, essa tua cabeça genial de simplificar as coisas, porque eu acho que é exatamente isso, é simplificar processos. Eu vim de talvez assim, de um histórico, de uma família de muito esforço, de muita dedicação, de trabalhar muito, 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 muito. E foi bem numa semana ainda que, quando tu me falou isso, foi numa semana que a minha filha falou assim: mãe, você não respira, você trabalha muito. Eu não quero ser como você. Você trabalha muito. E eu acho a minha vida muito boa. Eu gosto do que eu faço. Eu me dedico ao que eu faço. Eu realmente amo o que eu faço. Mas talvez tu ter trazido isso pra mim, pra minha vida, de simplificar, deixar mais simples, deixar mais rápido, deixar mais. Isso foi um grande presente pra mim. E eu acredito que esse é o grande presente que o teu novo produto vai trazer pras empresárias, sabe? Porque eu vejo muitas das minhas colegas de trabalho vivendo igual. E pode ser mais rápido, pode ser mais simples, pode ser. E essa tua cabeça de simplificar as coisas é um grande presente. Esse teu novo produto eu quero que. Porque talvez a gente repete muitas coisas. E eu vejo que às vezes tu continuas fazendo a mesma coisa que lá atrás, quando vendeu o pacote de Canva e deu certo e parou de vender porque deixa eu fazer outra coisa, sabe? A tua entrega, ela é muito rica. E isso pra mim foi exatamente na mesma semana. Eu falei, nossa, que bênção ter isso. Ter a Cami, a equipe da Cami, ou a inteligência artificial que a Cami criou, ou seja lá o que for, né? A tua solução dentro da empresa para que as coisas aconteçam de forma mais simples. Então, eu espero que, assim como lá atrás, né, teve o pacote de Canva, se vou parar de vender isso, vou vender outra coisa, que o teu produto ele continue entregando essa simplicidade para as pessoas. Eu uso as tuas ferramentas, eu acompanho teu conteúdo e eu acho que eu sou muito grata mesmo, assim, né? Porque foi uma coisa. A gente mora na mesma cidade, a gente vai se encontrar em outra cidade e eu tô sendo beneficiada por isso. E eu desejo que isso aconteça para outras empresárias. Claro, eu sei que tu vai encontrar uma forma de transformar esse processo agora novo numa coisa mais também simples, também automática, também tudo. E é isso que as pessoas compram, né? Quando tu falou isso, eu falei, eu quero isso. A minha empresa precisa disso. Então, eu quero muito que essa nova versão de Cami, essa nova entrega, que não é nova, na verdade, né? Transformar essa jornada toda em algo que simplifica as empresas agora. Então, eu queria que tu falasse um pouco desse projeto, assim, de tipo, porque pra mim foi uma bênção. Eu fiz agora a mesma coisa que eu fiz em toda a minha história, e foi por isso que eu tenho mais ali várias e várias alunas que começaram com 1.000 seguidores, tem 300 mil, 400 mil, 500 mil. Tenho alunas que chegaram no 1 milhão também, né? Começaram com 1.000 seguidores, hoje tem 1 milhão, crescendo sozinhos também. Então, tô fazendo a mesma coisa. Porque a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, mas a automação,
ela torna os processos mais simples, mais rápidos e mais eficientes. Então, você consegue pegar ali, em vez de uma pessoa e fazer ela ter a mesma produtividade de 5, se for uma pessoa que usa inteligência artificial. Então, tu vai ter um time 5 vezes mais eficiente, 5 vezes mais produtivo, entendeu? E aí, eu criei essa ferramenta para eu usar, que é o Conte. Eu comecei a usar o Conte ali, que é a inteligência artificial. Ele é mais avançado ali que o GPT. Eu comecei a usar para criar meus conteúdos. Ele tem todos os meus dados. E hoje a minha equipe consegue entrar ali e é como se a minha equipe tivesse acesso a mim. Sabe como antes eu tive acesso ao GPT, era meu assistente? Imagina que eu consegui me clonar e agora ali, aquela ferramenta tem todo o meu conhecimento, todas as minhas informações, os meus valores, qual é o meu produto, o que eu penso, meu argumento, minha campanha, meus produtos. E aí a minha equipe tem acesso a mim ali, sem precisar ter acesso a mim. E aí ali, eles conseguem, por exemplo, criar e-mail, mensagem, roteiro de Reels, roteiro de conteúdo. Funcionou muito bem, tá muito produtivo. Caio começou a criar o primeiro conteúdo que já fez, depois de usar a ferramenta, já deu 17 mil comentários. Foi 17 mil comentários e 18 mil reais. Vamos dizer que eu praticamente ganhei R$1 por comentário. Muito bom, muito bom. Tipo, um trem, né? Fez as vendas do produto mais baratinho ali, fez produto de R$37. E ali começa a esteira de produtos, né? Vai de 37 até R$37 até R$25 mil, né? Vai escalando ali. E esse produto, hoje, eu tô começando a disponibilizar ele para as minhas mentoradas. Então, as minhas mentoradas estão tendo acesso a essa ferramenta que até hoje ninguém mais tinha, que eu usei ela na minha empresa, eu uso ela todos os dias, né? Tô usando ela nesse momento para ela criar conteúdo e eu tô começando a liberar acesso para as minhas mentoradas. E, por exemplo, você que tá na minha consultoria também. Então, quem tá na minha consultoria e na minha mentoria tem acesso não só ao meu acompanhamento, às minhas oficinas exclusivas, ao meu olhar, eu olho o perfil da pessoa, arrumo tudo, mas como a pessoa também tem acesso à ferramenta, então, por exemplo, Roberta, você vai colocar toda a sua inteligência ali, a minha equipe vai extrair, a gente vai falar que você vai pegar tudo, e a partir do momento é como se você estivesse se clonando, e você tivesse uma Roberta que fica só à disposição da tua equipe. Maravilha. E aí a tua equipe consegue produzir conteúdo, a tua equipe consegue criar e-mail, criar estratégias, e ao mesmo tempo você e a sua equipe têm o acesso a mim, né? Porque a minha mentoria, ela não é só para você, ela é para você e a sua equipe. Então você consegue ali ter a ferramenta para você, para sua equipe, e o treinamento para você e para sua equipe. Então foi a mesma solução que eu fiz para mim que funcionou. Hoje eu tô passando ela ali para as minhas mentoradas que estão perto de mim. Bom demais. Camila, eu amei te receber aqui. Eu admiro demais o teu trabalho. Agora, ainda mais, eu sabia que eu ia me divertir e ser inspirada ouvindo, então eu não sabia nada da tua história. E agora explica muito a base que você recebeu e hoje o porquê dessa entrega. Então eu espero que você que nos assistiu tenha amado tanto quanto eu. Muito obrigada pelo teu sim, pela tua presença aqui. Eu de verdade, de todo meu coração, espero que a gente construa uma jornada de crescimento mútuo, né? Que nós duas possamos crescer juntas. Eu sou muito grata pela tua vida. Obrigada pelo teu sim aqui. Imagina, fico muito feliz pelo convite. Se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal da Roberta, que ela vai trazer outras convidadas fantásticas para você acompanhar a jornada delas e aprender ainda mais pro seu negócio. É só se inscrever aqui no canal, curtir, que você vai receber mais conteúdos incríveis como esse. Meu Deus, eu não preciso nem fazer uma CTA. Beijo, amei.